oitava Caminhada da Fé acontecerá neste domingo, dia 24, em Barra Bonita. Confira mais sobre o evento com o organizador, Padre Fábio Timóteo. É verdade, olha, agora no próximo domingo, dia 24 de março, domingo de Ramos, estaremos iniciando com toda a igreja, no mundo todo, a semana mais importante do calendário cristão. Por isso que ela é chamada de Semana Santa ou até mesmo Semana Maior. E para marcarmos o início da Semana Santa, de um modo especial, aqui pela paróquia de Santo Antônio, em nossa cidade, e também algumas pessoas vêm de outras cidades, então, portanto, também da região, temos a nossa Caminhada da Fé. É a oitava edição já da Caminhada da Fé. 8 anos nós estamos vivenciando essa experiência maravilhosa de fé. Toda procissão, ela manifesta a caminhada do povo de Deus, da igreja, rumo à eternidade. Então nós, num primeiro momento, queríamos marcar de forma especial o Domingo de Ramos e o início da Semana Santa, uma vez que a nossa caminhada às vezes se dá em altos e baixos. A exemplo do que nós fazemos na procissão de Ramos, boa parte nós caminhamos no asfalto, outra parte nós caminhamos às vezes no chão, ali no chão duro, em meio às pedras, às dificuldades, enfim, às vezes de subir, de descer, de passar por aqui, de passar por ali, mas à nossa frente vai Jesus Cristo, por isso a cruz. Jesus que morreu na cruz, mas está vivo, está ressuscitado, Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, Ele vai rasgando este caminho. Muitas caminhadas nós fizemos debaixo de trovoadas, fizemos também com chuva, tantas outras com ventos contrários, outras debaixo de um sol forte, de um sol quente, enfim, assim vai sendo a nossa caminhada. Por isso, somos chamados também a manifestar a fé. Vão as tochas ladeando a cruz e acompanhando o povo de Deus. É a fé presente no meio da igreja, presente no meio de nós, que nos ajuda a superar e a vencer seja o que for. Ao mesmo tempo, temos consciência de que Nossa Senhora está conosco, os anjos, os santos estão conosco. Isso nos dá também uma fortaleza, um consolo, não estamos sozinhos. E estamos junto com os irmãos, com as irmãs, com a comunidade. Então é assim que nós vamos caminhando na procissão de Ramos, a nossa caminhada da fé, e é assim que nós vamos caminhando rumo ao céu, rumo à eternidade. Venha o que vier, aconteça o que for, Deus está comigo. Há toda uma igreja, uma realidade espiritual comigo. E há todo um povo, uma multidão de irmãos e irmãs que vão me ajudando. Uma das coisas bonitas na caminhada da fé é que de repente eu não levei água, o outro levou água, e às vezes me dá aquela sede, o outro me oferece água, de repente alguém levou alguma coisa para comer e poxa vida, eu saí correndo, não deu tempo de preparar nada, nem mesmo tomar um café da manhã, mas tem alguém que às vezes levou um pedacinho de pão, levou uma fruta, alguma coisa, e um vai oferecendo para o outro, um vai ajudando o outro. Eu já vi, por exemplo, casais, às vezes com o filho novinho e carregarem o filho no colo, primeiro o rapaz, depois a moça, e de repente as pessoas ali em volta, olha, vocês precisam de ajuda, quer que a gente carregue um pouquinho e tudo mais? Então essa solidariedade na procissão é um reflexo da solidariedade que somos chamados a ter no dia a dia. Então esta procissão, a caminhada da fé, é um reflexo da nossa caminhada para o céu, para a eternidade, e ao mesmo tempo é um reflexo da nossa caminhada neste mundo, do que somos chamados a acreditar, não estamos sozinhos, e ao mesmo tempo a questão da solidariedade, do carinho, do cuidado, do guardar mesmo o irmão, a irmã, aquele que está na mesma caminhada, traçando o mesmo trajeto, passando pelas mesmas dificuldades que eu, que o outro, que todas as outras pessoas. Padre, como que vai funcionar, né? Vai sair 5h30 aqui da Igreja Matriz Santo Antônio? Isso, às 5h30 da manhã nós sairemos aqui de frente da Igreja Matriz de Santo Antônio, tomamos aí a Avenida Industrial. As comunidades já da paróquia estão acostumadas a irem se agregando, a irem tomando parte na procissão. Então, por exemplo, a comunidade de Santa Terezinha sobe ali pela Caio Simões, já fica esperando a gente ali no semáforo. Continuamos, o pessoal da Secap, ali da São Clemente, também desce na rotatória ali perto da Ciclotron. A mesma coisa faz a Nova Barra, a comunidade de Santo Afonso, e a gente continua a nossa caminhada. A procissão vai tomando forma, até que nós chegamos na Escola Cônego. Ali, geralmente as pessoas da Coab, do Sonho Nosso, que querem participar conosco, descem e nos esperam ali. Chegando na Escola Cônego, a gente pega a direção da Fazenda Ponte Alta, e aí chegando lá,
talvez, imagino, uns 10 para 7, por aí. Cada ano parece que vai ficando um pouco mais rápido, né? Então, antigamente a gente demorava um pouco mais para chegar, agora parece que a gente chega muito mais rápido. Quando a gente vê, já está despontando a fazenda, já estamos chegando, aquela alegria da chegada e tudo mais. Então, chegando lá por volta de 15 para 7, por aí, 7 horas, nós temos aí um tempinho onde as pessoas podem ir ao banheiro. A gente tem os banheiros lá da fazenda, tem também os banheiros químicos que foram aí providenciados. Então as pessoas têm ali uns 15, 20 minutos para poderem tomar uma água, para poder ir ao banheiro e se preparar para a Santa Missa. Logo em seguida, a esse tempinho, a esse intervalo, nós iniciamos a Santa Missa com a bênção dos ramos e a celebração normal da Eucaristia da Santa Missa. Temos também a entrada, né, simbólica de Jesus com os apóstolos, como nós já tivemos nos outros anos, né, como o Evangelho vai nos relatar. Então é uma experiência de fato que marca os olhos, marca todos os sentidos e marca sobretudo o nosso coração e a nossa vida. Quem já foi não se arrependeu, pelo contrário, cada um às vezes tem uma experiência, cada um tem de repente ali uma particularidade, impactado de uma forma, né? Se você me permite, houve uma senhora, ela tem diabetes e abriu-se uma ferida numa das suas pernas e ela não conseguia de forma alguma com que essa ferida se fechasse. Então se passavam muitos medicamentos e o médico receitava isso e receitava aquilo, às vezes era um verdadeiro buraco, então se colocava muita pomada e tudo mais e nada, e ele enfaixava. E ela já havia demonstrado para ele, assim meio que indiretamente, que ela queria participar da caminhada, só que de repente aquilo não facilitaria a sua cura, pelo contrário, atrapalharia, prejudicaria ainda mais. Então ela deu uma indireta no médico e tudo mais, e ele disse: você não faça isso, você não vá, você não pode, isso não vai te ajudar, infelizmente, não dá. E ela chegou em casa meio assim, aborrecida, triste, porque ela queria ir para a caminhada da fé e tudo mais, eu não sei o que tem lá. Ela esperou o marido dela, porque o marido dela também não queria que ela fosse, ela esperou o marido dela sair para trabalhar, ela se aprontou, se arrumou e sem permissão de médico, sem consultar o marido, nada, foi para a caminhada da fé. Ela foi, diz que andou tranquilamente, fez todo o trajeto e cantou e rezou e tudo mais. Tá bom, participou da missa. Na hora que ela voltou para a casa dela, ela falou que na hora da missa, ela sentia como que latejar a perna. Ela falou: ai meu Deus do céu, será que eu não fiz o que deveria fazer? Mas Deus não costuma decepcionar. Ela poderia ter ficado em casa? Poderia ter obedecido ao médico? Poderia, mas diante daquela vontade, daquele gesto, daquela fé, Deus não poderia decepcioná-la, sabe? Então ela falou que chegou em casa, a hora que ela chegou em casa, ela teve medo de tirar a faixa, mas ela foi tirando. A hora que ela tirou, ela disse que ela não sabia o que fazer, ela gritava, a vizinha, ela gritava, a filha, ela chamava não sei mais quem. Aquela ferida que até então, no sábado, na sexta-feira, estava daquele jeito, que o médico havia olhado e ficado até meio impressionado, estava fechada. Ela falou, e até hoje, ela disse que a única coisa que ela tem daquele dia é a cicatriz, a marca, para que todos, diante da história dela, do testemunho dela, saibam o que aconteceu pela fé. Naquela caminhada, enquanto ela caminhava, Deus foi fazendo algo que ninguém conseguiu fazer por ela. Então ela me ensinou algo muito assim. Muitas vezes a gente para na palavra das pessoas, quando na verdade a gente deveria se arriscar um pouco mais e parar na palavra de Deus, porque as pessoas falham, decepcionam, né? Não cumprem muitas vezes as suas promessas, mas Deus é sempre fiel. O mundo é infiel, mas Deus é sempre fiel. Então este é um dos inúmeros testemunhos. Ainda no final de semana, convidando as pessoas para participarem da caminhada da fé, eu dizia que uma senhora, antes da missa na Santa Afonso, chegou para mim e falou assim, uma senhorinha mesmo, eu acho que ela no mínimo deve ter uns 70 anos, no mínimo. E ela dizia assim: padre, semana que vem estamos na caminhada da fé e descalça. E toda caminhada da fé eu vejo ela descalça. E eu dizia para as pessoas: poxa vida, cada um tem uma motivação para ir nessa caminhada. Eu não sei de repente se ela está rezando por um filho, por uma filha, por um neto, por uma neta, por uma situação às vezes de doença, de enfermidade. Cada um vai com uma motivação. Mas o importante é que todos ali, formando um só coração, uma só alma, estão dispostos a participar dessa caminhada da fé. Padre, um dos fatos também que pode, ter, não digo atrapalhado, mas assustado um pouco a caminhada da fé, foi a situação da ponte do Balan que liga, a cidade até a fazenda Ponte Alta. Eu queria saber do senhor como que o senhor lidou com essa situação, como que está até para o pessoal se programar no dia. Olha,
eu me considero uma pessoa, graças a Deus, de muita fé. Então, quando eu fiquei sabendo dessa situação, fiquei sabendo através do jornal no sábado de manhã, eu fiquei não angustiado, nada disso, mas eu pensei assim, poxa vida, mais um obstáculo, mais uma dificuldade que a gente vai ter que superar, porque parece que tudo que a gente faz na vida de fé, na igreja, parece que tudo é mais difícil, parece que as coisas, sabe, ao mesmo tempo parece que está deslanchando, aparece uma situação, uma realidade de provação para você já tentar superar aquilo e motivar os outros para que também não caiam no desespero. E agora o que nós... Não, nós temos fé. A única coisa é que mais uma dificuldade, mais um problema, mas vamos lá, vamos resolver. Então na hora eu já pedi a uma pessoa passar daqui e nós fomos lá, eu fui lá no lugar onde está essa ponte para ver de fato o que estava acontecendo. E aí eu olhei e vi que tem uma parte interditada, uma parte um pouco mais rebaixada, a gente percebe que abaixou um pouco um lado, né? E o outro tranquilo, o lado que está liberado, aparentemente tranquilo. Tá bom, logo na segunda-feira eu liguei para o Munirzinho, né? Foi ele quem interditou, está acompanhando aí, e falei, Munirzinho, como que a gente faz? Nós temos agora a caminhada da fé e tudo mais, e a ponte está interditada. Ele disse, padre, não tem problema, nós fizemos ali a interdição por uma precaução, a gente está acompanhando toda a situação, mas as pessoas não vão surtir nenhum efeito ali na ponte, então as pessoas podem passar tranquilamente, a caminhada pode acontecer. Também os veículos, os carros podem passar, o que não pode são veículos de grande porte, por exemplo, caminhão, ônibus, eles não poderão passar por ali, inclusive já tem placas sinalizando isso ali, achei interessantíssimo. Mal a coisa aconteceu e eles já tomaram todas essas precauções, achei isso muito interessante, muito, muito bom. Então nós vamos fazer a caminhada normalmente, vamos passar ali pelo trajeto que tradicionalmente já estamos acostumados. A única coisa que nós vamos fazer nós temos vários carros de som. E dentre eles, um é um caminhão, é o principal, né? Então esse caminhão, ele vai nos acompanhar até a entrada desse trajeto, aí ele vai fazer o desvio e nos espera depois da ponte. E os ônibus, por exemplo, da Barra Tour, que vão buscar o pessoal depois da missa, nós vamos orientá-los para que não façam esse trajeto, para que façam um outro trajeto e peguem o pessoal normalmente. Então nós vamos tentar de todas as formas e maneiras fazer com que a caminhada aconteça da forma mais natural, mais normal possível. No primeiro momento nós já chegamos a pensar mais um problema, mais uma dificuldade, mas graças a Deus já estamos resolvendo também isso e na fé, na confiança. A cada ano a gente percebe que o número de participantes aumenta também, né? Esse ano tem alguma expectativa de público? Olha, nós temos nos acostumado, nós começamos esta caminhada assim, um pouco que no susto, porque veio a ideia, aí eu já fui divulgando, já fui tentando convencer as pessoas, porque sair da cidade, andar na terra, no meio da cana, 6 quilômetros, esse padre ficou louco, então eu tinha que convencer mesmo as pessoas, não foi muito fácil, mas graças a Deus as pessoas foram aderindo, foram participando, e a cada ano de fato aumenta o número de pessoas, não só pessoas da nossa cidade, porque não é um evento da paróquia de Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio organiza, mas é um evento que todos podem participar. Então a gente percebe não só pessoas da Barra, não só pessoas de Igaraçu, mas pessoas que vêm de outros lugares também, de cidades aqui da região, como Mineiros do Tietê, Lençóis, Macatuba. Então eu tenho testemunhos de pessoas que quando terminam a missa vão lá e dizem assim, padre, ó, eu sou de Lençóis Paulista, padre, ó, eu sou de Mineiros do Tietê, padre, eu vim de Dois Córregos. Então pessoas que às vezes por causa da missa Procure Libertação, às vezes até por causa da propaganda que nós vamos veiculando através das rádios e que vão chegando em tudo quanto é canto, em toda a nossa região, então elas se sentem motivadas, poxa vida, que interessante, que legal, ou ainda o boca a boca, né? As pessoas que já foram, que já participaram, então vivem uma experiência tão boa, tão gostosa, tão sobrenatural, assim, que vai um pouco além do dia a dia, do cotidiano, que elas vão falando umas para as outras. De repente a mulher foi um ano, o marido não foi, no outro já foi a mulher e o marido, e no outro até já foi a família inteira, sabe? Então um vai convidando o outro, vai falando para o outro. Então eu acredito assim, que esse tete a tete, o boca a boca, esse testemunho vai favorecendo o aumento, a participação das pessoas,
E também a questão aí das propagandas, a gente investe mesmo nesse sentido. Então, outdoors, se a gente tem patrocínio, a gente coloca, se a gente não tem, a gente se esforça e coloca do mesmo jeito. Então, a questão das rádios, aí dos outros veículos de comunicação, né, o jornal escrito, enfim, a gente, tudo que nós pudermos, a informática, a internet, o Facebook de modo especial, então tudo aquilo que nós pudermos fazer para divulgar, nós vamos fazendo. E além das pessoas que vão aí tete a tete, né, no ombro a ombro, vão divulgando, vão convidando. O senhor tem um número mais ou menos estimado? Olha, eu acredito que no ano passado nós tínhamos umas 3.000 pessoas, mais ou menos. Mas eu nunca fui bom nisso e nunca ousei fazer isso, porque se a polícia militar, de repente, com tudo o que eles têm para calcular o número de pessoas, me derem essa informação, tudo bem, mas de repente eu imaginar e falar, alguma outra pessoa assim, por suposição, disser alguma coisa, então eu não me preocupo muito com isso e não fico muito parado nisso, porque seria algo só nosso, meio que particular. Então, nós imaginamos que talvez no ano passado nós temos umas 3.000 pessoas. Agora, imagina, se de repente essas pessoas gostaram e elas vão falando para outras, de repente nós poderíamos imaginar esse ano umas 3.500, umas 4.000, não sei, né? Não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte: há muita gente que participa, tem um determinado momento do trajeto que a gente vê, a gente olha para trás assim e vê aquela multidão, algumas fotos que de repente mostram isso, aquilo alegra o nosso coração e a gente vai dizendo, poxa vida, valeu a pena. Que bom que as pessoas vieram, aderiram, participaram, gostaram e saíram daqui testemunhando e convidando outras pessoas para fazer a mesma experiência. Muito bem, padre, queria agradecer a disponibilidade do senhor. O senhor tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu é que devo agradecer o carinho de vocês, a atenção de vocês, sempre aí preocupados com tudo aquilo que toca a nossa cidade, inclusive nas coisas da fé, inclusive no que diz respeito à religião. Estamos às portas da Semana Santa, então eu quero mesmo convidar todas as pessoas para que venham participar conosco. Com toda certeza, elas não se arrependerão. Né? Será um momento de amor, um momento de esperança, um momento de fé, um momento em que poderemos experimentar ainda mais a presença de Deus e a ajuda, né? O auxílio, o companheirismo das pessoas, dos irmãos e irmãs de caminhada de fé que estarão ali conosco. Então venham participar conosco aí da caminhada da fé, neste domingo de Ramos, e experimentar tudo aquilo que Deus tem pensado para o seu povo. Vivamos a esse momento, né, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, em nosso favor, em meu favor, em seu favor, em favor de todos nós.